Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais, Diário de uma Jornalista e doenças, e uma jornalista falando sobre os mundos, submundos dos hospitais. E já que falo da infecção hospitalar, porque eu sou uma mistura, né, de jornalista com vítima. O que me possibilita falar melhor do tema, tá? Meu nome é Priscila, sou jornalista há muitos anos, já escrevi de tudo, mas esse canal ele tem um diferencial, que é um recurso jornalístico que a gente usa, né? Que é mesclar informação com histórias reais, experiências, vivências. Aqui o meu canal ele é um pouco diferenciado porque eu não sou apenas jornalista, eu sou vítima. Então o que acontece? Eu vou trazer para vocês temas que eu vivo como vítima de infecção hospitalar, né? Perdi meu pai há 6 meses, 7 meses, com várias infecções hospitalares. Não estou dizendo que ele morreu, óbvio que elas colaboraram muito para a morte dele, já que ele morreu de choque séptico, que está no atestado de óbito dele, num hospital tradicional de São Paulo, que está me censurando e me perseguindo em todas as minhas redes sociais. É um absurdo, é assim. É assim, mas isso vai acontecer. Quando a vítima denuncia o hospital, começa a falar que teve infecções, né, que teve um problema com infecções hospitalares no hospital. Isso, claro, comprovado, tá? Porque eu tenho as comprovações das infecções, tá? Então, quando a vítima começa a denunciar, falar, reclamar do serviço, colocar reclamações em órgãos, né, de defesa do consumidor, que nem eu Reclame Aqui, Google, ou quando a vítima é jornalista e tem, né, esse poder da comunicação, cria um canal para falar sobre o tema, movida, né, por uma experiência trágica e ruim, como foi o meu caso, né, nesse hospital muito ruim, tradicional de São Paulo, é um absurdo. Cada vez que eu leio uma peça dele, sabe, uma inicial, um agravo, uma réplica, é um absurdo que eu leio, tá? É dificílimo ler, dá vontade de vomitar, tá? Porque é tão fora da realidade o que eles escrevem, eles deturpam coisas, né? Óbvio, sim, eles deturpam coisas porque eles querem calar a vítima que está denunciando um mau atendimento, infecções hospitalares, bom, e tal. E aí você pensa assim, nossa, faz sentido, né? Você ter tido um pai, se levar um parente, ele ter várias infecções hospitalares e você vê essa postura no hospital, tá? De não assumir o erro e de deturpar e querer calar o consumidor que não ficou satisfeito com o serviço, ou querer calar uma jornalista que está falando, né, o que aconteceu lá, que tem comprovações e tal, então você vai ver essa postura. Você vê, essa postura é muito típica de um hospital. Nós vivemos num país em que hospitais são cartéis, são muito ricos, e eles, claro, investem muito dinheiro no seu sistema, né, nos escritórios jurídicos que eles contratam para fazer isso, calar a vítima, calar a pessoa que está denunciando, calar a pessoa que está informando, né, porque aqui nós temos um canal que é mesclado, ele tem informação e ele tem relatos, e busco mais relatos, tá, gente? Busco mais, podem ligar, mandar para cá, porque é um canal de relatos, né, não é só de informação, você tem que unir o real com o conceitual, o teórico, né? É isso que é jornalismo. Jornalismo é você trazer histórias de vidas pro teu canal. O jornalista, ele trabalha com personagens, não é só informação. Especialistas, aqui nós temos especialistas, eu vou trazer mais gente, tá? Mas como eu tô sendo censurada e perseguida por esse hospital, e eles estão pegando pesado, né? Fazendo cobranças indevidas, eles estão pegando bem pesado, tá? O que demonstra que eu tô certa, né? O que demonstra que eles estão com receio das minhas falas, né? O que eu tô falando deles, né? Das denúncias e tal. É um absurdo, de verdade. É um absurdo. Eu resolvi contratar advogados para deixar com eles, cuidarem disso, porque eu não tenho condições de ficar lendo essas besteiras. Eu tenho coisa mais importante para fazer. O agravo de instrumento deles é assim, é uma coisa... Eles não sabem nem escrever direito. Mandaram o documento sem assinatura, bem feito. Não conseguiram aprovar o agravo, tá? Bem feito. Então é castigo, né? Castigo, então é isso. Mas a gente vive num país que ele alimenta
hospitais assim, tá? Fazendo infecções, prejudicando pessoas, atendendo mal as pessoas, né? Porque se você vai num hospital, eu tô falando aqui como jornalista aí, de quem tá estudando, né? Infecções, erros médicos, e quem é vítima, tá? Falando um pouco da minha experiência, porque eu passei 3 meses nesse hospital. Do mal, rimou, é o hospital do mal, tá? Tradicional. Eles não podem falar que eu tô falando o nome deles, tá? Mas é um hospital tradicional, famoso em São Paulo, que é horrível, tá? Horrível. O atendimento deles é muito ruim, tá? E, evidentemente, se você leva um pai e ele tem mais de 6 infecções hospitalares, isso demonstra que o hospital é ruim. E como eu não vou dizer que meu pai não piorou? É impossível ele não piorar, né? Num ambiente assim com tantas infecções, né? E infecção hospitalar, gente, não fui eu que inventei, tá? A jurisprudência diz. Infecção hospitalar é crime. Responsabilidade objetiva do hospital. Embora as pessoas não queiram admitir isso, é a verdade. Inclusive, até alguns advogados falam bobagens, tá? Advogados que não são da área falam bobagem. Não, infecção hospitalar é responsabilidade objetiva do hospital. Tem várias jurisprudências diz isso. Nós temos, né, um artigo do Código do Consumidor 14 que diz que o hospital tem que te oferecer um estabelecimento minimamente seguro. E você levar um parente para fazer uma biópsia, que é uma microcirurgia, biópsia, tá? E ele ter várias infecções hospitalares, inclusive o Covid, acho que demonstra, né? E demonstra que é um hospital, no mínimo, não confiável, tá? É isso. E aí você vai ver que é um conjunto de coisas, né? O hospital é ruim, ele oferece um serviço ruim, ele tem uma gestão ruim, ele persegue, né, o consumidor, que fala que aconteceu um péssimo serviço, né? Que tem infecção lá, ele vai perseguir, vai obrigar a pessoa a tirar as reclamações do Reclame Aqui, como eles fizeram comigo, usando o poder judiciário para isso, para me obrigar a tirar, e perseguindo esse canal, páginas no Facebook, que não tem nada, né, de difamação. A difamação, deixa eu falar uma coisa, explicar. Difamação é você inventar uma coisa de uma pessoa, xingar, né, uma pessoa. E se discute hoje em dia se cabe difamação contra a pessoa jurídica, tá? Isso não é uma unanimidade. Você dizer que uma pessoa jurídica tem condições de ser difamada, porque difamação é uma coisa típica para uma pessoa física, tá? Eu também penso assim, mas algumas pessoas consideram, né, pessoa jurídica como se fosse pessoa física. Eu não vejo sentido. E aí, o que é difamar? Você dizer que você levou seu pai para fazer uma biópsia, tem comprovação. Ele teve várias infecções hospitalares, tem comprovação, isso não é difamar, isso é falar a verdade, porque você tem provas, né? Se você fala, né, que levou o teu pai, e ele teve várias infecções hospitalares, e você não tem prova, aí sim você está difamando, mas se você tem provas nas culturas, você não está difamando. Você está falando a verdade, porque você tem provas, né? Então, você vê, eu acho estranho que o poder judiciário acolha essas aberrações da natureza que esse hospital está fazendo, tá? Tô falando. Porque não é difamação. Falar uma coisa com comprovação documental, com comprovações documentais, não é difamação. É falar a verdade, né? Você falar que o teu pai piorou, ele chegou lá andando, no andador, respirando e te conhecendo, e depois não fazia mais nada disso em meses, já que ele teve várias infecções hospitalares, então é porque o hospital piorou ele. Claro, ele não tinha essas infecções, ele foi ter lá, e isso, claro, afetou o organismo dele, claro, é óbvio, uma coisa óbvia. Você tem que falar, né? Então, porque geralmente a gente vai para o hospital para ser melhorado, para ser curado, tratado, não para ser piorado, né? Eu acho isso. Mas como eu vi ao contrário, né? Meu pai foi ao contrário, meu pai foi piorado. Ele já não tinha nada a favor dele e ficou pior, tá? Ele foi piorado, tá? Então, existem hospitais que te melhoram, existem hospitais que te pioram, porque eles não oferecem um estabelecimento seguro para você. Eles te causam infecções, eles não têm um bom atendimento, eles não têm uma UTI com quarto de isolamento, né? Então,
Como ele já não, ele tem uma estrutura ruim, uma gestão ruim, é óbvio que ele vai te piorar. Ele vai te piorar, né? Então, assim, são os absurdos. Eu fui lendo, assim, você fala, não é possível que um hospital desse, com fama de bom, tradicional de São Paulo, seja capaz de fazer isso, né? Fique perseguindo pessoas, né? Jornalistas, vítimas, né? E faz um trabalho assim, que eu diria assim, um trabalho que combina com toda a gestão deles. Eles têm uma gestão muito ruim mesmo nesse hospital, tá? Embora vendam uma imagem muito boa. A gente tem que entender que hospitais são empresas, né? E os hospitais, eles têm muito dinheiro, então eles bancam um marketing muito forte. E eles vão te enganar. Você estando lá, você vai ver. Eu recebi uns relatos bizarros de vítimas desse hospital, de verdade. Todo mundo acha que o hospital é maravilhoso, não é. Estando lá, você vai ver. Eu tenho todas as comprovações das infecções que meu pai teve. Senão eu não falaria no canal, tá? Eu só posso falar o que eu tenho provas. Então, eu tenho. Então, eu acho que isso já comprova, né? Que existe um problema. Mas a vítima vai passar isso. Quando você começa a denunciar o hospital, falar que ele teve infecções, causou infecções para o seu parente ou para você, que o hospital é ruim, tem um atendimento ruim, não tem quarto de isolamento, não tem limpeza adequada, o hospital vai te perseguir. E ele vai usar o poder judiciário para te calar. Na verdade, ele vai tentar te cancelar em tudo, que é o que eles estão fazendo comigo, né? Tentando fazer isso, me cancelar em tudo. Me bloquear em tudo. Inclusive no LinkedIn. É uma aberração da natureza, mas vindo desse hospital, eu realmente entendo perfeitamente, né? O que eu vi lá foi muito mais que bizarro. É um hospital que não poderia estar funcionando, na minha opinião, tá? Pelo que eu vi, pela postura deles, porque eles não aceitam críticas e por isso que eles não vão melhorar nunca. É isso, tá? Então, gente, aqui nesse canal, esse canal um pouquinho vai além. Eu vou além do Priscila jornalista, né? Eu sou vítima também, então eu posso contar pra vocês o que eu tô passando de perseguição, tá? Desse hospital tradicional de São Paulo, que eu não indico pro meu pior inimigo, tá? Não indico. Foi o pior hospital que eu estive na minha vida. Eu tenho certeza que o SUS é melhor que ele, tá? É particular, mas eu tenho certeza que tem SUS que são muito melhores que... Aliás, eu li uma reclamação no Reclame Aqui, falando desse hospital tradicional de São Paulo, que todo mundo enche a boca, que vai artista lá. Teve uma artista que morreu de infecção urinária lá, tá? Eu já falei aqui no canal dessa artista. Teve uma reclamação no Reclame Aqui, que fala que esse hospital parece um SUS, é um SUS particular. É isso. Com todo respeito ao SUS, tá? Eu acho que o SUS é bem melhor que esse hospital, apesar de ser particular e ter nome. De verdade, o que eu vi lá foi bizarro. Bizarro. E fora, né, o resultado das infecções todas, o péssimo atendimento, a desumanidade dos profissionais, a falta de postura, né? Eu mandei 20 reclamações na ouvidoria deles. Acho que isso explica como é ruim o atendimento deles. E a ouvidoria não fez nada. Então é assim, tudo lá, nada funciona. Nem a telefonista funcionava, tá? Você ligava pro quarto do teu parente, eles não conseguiam fazer uma transferência da ligação, tá? De verdade. Teve uma vez que eu tive que ligar mais de 10 mil vezes para chegar no quarto da minha família, tá? Porque nem a telefonista funcionava lá. Mas é assim, eu vou contar um pouco para vocês o que vive uma vítima que denuncia um hospital que causa infecções hospitalares, um parente. Eu tô contando aqui. Eles pegam pesado, tá? Eles pegam pesado. Tá? Porque eles não querem que você fale. Eles não querem que você fale. E por isso, sim, os hospitais continuam cometendo erros. Porque eles não reconhecem os erros, e eles silenciam o consumidor, o jornalista, a vítima que reclama, tá? É bem atitude mesmo de um hospital com uma gestão ruim, sem ética, sem postura nenhuma e sem respeito pelo consumidor, né? Pela pessoa que frequentou lá. É bem isso. Bom, a gente vai seguindo, tá? Eu não vou citar o nome deles, mas vocês sabem quem é, né? É o Hospital Tradicional de São Paulo, muito ruim, já citei ele aqui.
em que, infelizmente, eu levei meu pai lá. Eu não sabia que era um hospital tão ruim, de verdade. Eu tinha uma visão enganosa deles, tá? Pela propaganda que eles fazem e enganam as pessoas. É isso. Eles me enganaram com uma propaganda muito boa e lá dentro eu vi que não é isso. Isso acontece com milhares de pessoas no país, não é só comigo. Mas no meu caso eu estou criando um canal e estou denunciando, então é óbvio que eles estão em cima de mim. Contudo, tá? Contudo, não vai adiantar. Eu tô com a razão, tá? Mesmo que a justiça não dê razão pra mim, eu tô com a razão. Tô muito tranquila, eu tenho tudo. Mas a gente vive num país subdesenvolvido que as pessoas não têm informação. As pessoas não sabem nem o que é difamação. Pesquisem o conceito de difamação. Elas não sabem. Se elas soubessem, elas nem acolheriam uma inicial dessa. Quando você não sabe direito as coisas, você absorve coisas erradas, né? Então, eles estão se aproveitando do desconhecimento das pessoas do que seja o conceito de difamação, difamar. Difamar é xingar uma pessoa, ofender uma pessoa, falar coisas de uma pessoa que ela não teve e que ela não fez. Se você está falando uma coisa que você tem provas, como é o meu caso, eu não estou difamando, eu estou falando a verdade, porque eu tenho provas. Então, é diferente. Mas é assim, gente, vamos seguir. Porque quando a gente confia na gente, sabe que a gente tá certo, a gente segue. Independente dos rumos que o país dê nas coisas. Mas a infecção hospitalar está muito longe e os erros médicos estão muito longe de serem solucionados no país. A tendência é aumentar, tá? As estatísticas já dizem que é muito alto. Morrem de 5 a 6 pessoas por minuto de erro médico. E erro médico está dentro, infecção hospitalar está dentro de erro médico, tá? Erro da saúde, erro da assistência da saúde. Então, e o número aumentou, tá? Eu conversei com algumas advogadas de direito da saúde e elas falaram para mim, tá? Associações também. E eles me falaram o seguinte, que o número de erros médicos aumentaram e a tendência é aumentar. Por quê? Porque a gente tem muitos médicos saindo de faculdades e eles são despreparados. Você tem uma faculdade de medicina em cada esquina, tá? Esses médicos, eles saem sem nenhum tipo de preparo profissional, tá? E eles vão te atender. E muitas vezes esse pessoal recém-formado vai para UTI. Eles vão para pronto-socorro UTI, que é um lugar que tem que ter pessoas profissionais com mais experiência. Que foi o que eu vi, né? Profissionais, saída. Entrada e saída, muita rotatividade na UTI, não pode ter. A UTI tem que ter profissionais experientes, tá? Porque é um lugar que mexe com vida e morte da pessoa. Pronto-socorro também. Então você vê que o hospital está preocupado em ganhar dinheiro. Você é um objeto ali, se você vai viver ou não. E com os idosos é pior, tá? É mais perverso. Com os idosos você percebe que eles têm uma visão assim, ó. Ele já tá com idade, então... É verdade. Quando você tem um parente idoso, você percebe isso. Tá? É perverso? É perverso, mas é a falta de formação humana do médico, dos profissionais de saúde. E o mercenarismo dos hospitais, que pensam em você como um objeto para ganhar dinheiro em cima de você. Ele não está preocupado. Não é o pai dele, nem o avô dele, nem o filho dele, tá? Então, para ele tanto faz, tanto fez. Se a pessoa viveu ou não, tá? E eu vi isso. Eu vi mesmo essa objetificação da pessoa nos hospitais, né? Principalmente nesse hospital tradicional de São Paulo. Eles tratam você como se fosse um boneco, tá? Cheguei a falar isso lá, inclusive. Eles viram como se fosse um boneco, tá? De verdade. É terrível. Isso tem a ver, claro, com uma gestão ruim, mas um hospital que censura tem que ter uma gestão ruim mesmo, né? É um conjunto de coisas, né? Um hospital que causa tantas infecções, ele tem uma gestão ruim. Eu acho que é meio óbvio, né? E então você vai ter uma gestão ruim, uma liderança ruim nesse hospital, né? Você vai ter também esses profissionais da saúde, eles não são humanizados, não têm uma formação humanizada, tá? Eles não têm preparo básico, mal sabem falar com você. E você vai ver isso, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, que eles não sabem nem falar com familiar,
não têm clareza nas explicações, não são humanos, não tratam bem, não são empáticos. Tá? Você vai ver, eu vi bastante isso nesse hospital tradicional. É o hospital das infecções, que causou as infecções, é o meu pai, tá? Eu vi bastante isso, bem desumano, a ponto de eu buscar o corpo do meu pai e ninguém me atender, tá? Eu fico sozinha, eu e o corpo e a funerária, tá? É isso. Então é isso, gente. Até mais.